da intercessão. Se nós queremos viver um avivamento nos últimos dias, é necessário voltar às trincheiras da oração. Se nós queremos experimentar o sobrenatural de uma forma natural, nós devemos nos disponibilizar com todo o nosso ser a orar. E, meus irmãos, quando a gente fala sobre oração, sobre avivamento, é um assunto que nos fascina, é um assunto que nos deixa entusiasmados com tudo isso. Quando eu tive acesso às histórias de avivamentos, eu fiquei fascinado, eu fiquei com a vontade de viver isso nos meus dias. Quando eu li o livro dos Generais de Deus, e eu acho que a maioria aqui, né, já participou do programa de treinamento A Cabana. Então, a gente sempre vai citar isso aqui. Quem não fez, se Deus tocar no teu coração, te escreve logo, que em julho já tem edição, tá bom? Então, quando eu fiz a minha cabana, eu tive acesso a esses conteúdos. Eu tinha uma leitura superficial sobre avivamento, mas quando eu fiz a minha inscrição, que eu fui consumindo os conteúdos que eram colocados lá no grupo de aquecimento, eu fui me aprofundando mais. Então eu comecei a estudar sobre os avivamentos que aconteceram no decorrer da história. Eu li livros como Generais de Deus, eu li livro como Heróis da Fé, escrito por Orlando, eu li livros sobre o avivamento de Azusa, escritos pelo Frank, eu li livros sobre o avivamento do país de Gales, eu li livros sobre o valor da oração, escrito por Edward Boldes, eu li livros sobre tudo que tinha sobre oração. Eu fui consumindo. Eu li a biografia de John Wesley, eu li a biografia de Daniel Berg e Gunnar-Vingre, eu estudei a história de como o avivamento chegou aqui no norte, em Belém do Pará. Eu fui consumindo isso, eu estava tomado por um anseio de viver isso nos meus dias. Então às vezes eu terminava as leituras chorando, às vezes eu terminava as leituras com lágrimas nos olhos. Só que com o passar do tempo eu descobri que o valor da oração, eu só teria acesso a isso se eu orasse. Verdade. Glória a Deus. Eu li tanto sobre o assunto, aí o Espírito Santo falou: Júlio, tu só está na teoria, está na hora de experimentar na prática. Porque, irmão, só se aprende a orar orando. Não tem fórmula. As vigílias que vão acontecer aqui, e o pastor Gerson já falou aqui pelos olhos da fé, vendo esse ginásio com mais pessoas, porque isso vai acontecer, tem que acontecer. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos nos alinhar em uma vida de intercessão. Você vai sair daqui dessa vigília e vai falar: nossa, o Júlio falou sobre intercessão e eu quero fazer parte disso. Mas se você não orar, não tem como. Você pode ouvir mensagens e mensagens, ler livros e mais livros, mas se você não chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho, nunca que você vai descobrir o valor da oração. Jesus está te chamando para a prática desse ministério. Por isso que eu disse no início da minha fala que a intercessão é um ministério para poucos. Sabe por quê, irmão? Porque é muito fácil nós pregarmos aqui. É muito fácil nós pegarmos o ministério de louvor e toda a banda e louvar ao Senhor. E isso, em ambiente de avivamento, de igreja local, do reino, é necessário. Mas quando se trata da oração, aí o negócio é mais embaixo. Quando se trata da oração, vai exigir tudo o que você tem e tudo o que você é. E isso é uma palavra de instrução. Se você não pular aqui, não rodar aqui, não virar carambela nesse ginásio, tudo bem para mim. Mas se você
sair daqui, chegar na sua casa e falar: Senhor, eu preciso ser um crente que ora mais, aí eu cumpri minha missão nessa noite. Não vou te incentivar a nada disso. Eu quero te incentivar a descobrir o valor do lugar secreto. E ao decorrer da história da igreja, a gente percebe um padrão se tratando de avivamento. E se o teu irmão começar a sentir sono aí, tu tem liberdade de dar um chute santo no pé dele assim e falar: acorda, rapaz, acorda, mulher. Todo mundo aqui talvez teve um dia cansativo, mas não perca para sua carne nessa madrugada, amém? A gente percebe um padrão de quê? De uma oração contínua. A igreja nunca parou de orar e nunca vai parar. Quando nós falamos sobre a intercessão e o ato da oração contínua, a gente está falando de uma unção que só será acessada em nosso tempo se nós estabelecermos uma história secreta com o Senhor através da oração. Quando a gente vai olhar para o nosso mestre Jesus, a gente tem o maior referencial se tratando de intercessão. Jesus foi o maior intercessor da história. Mesmo ele não tendo necessidade disso, ele quis que fosse assim para ensinar a igreja. E quando você vai ler a Bíblia, os evangelhos principalmente, você sempre vê os evangelistas, eles trazendo um relato da humanidade de Jesus, mas eles citam indiretamente. Por exemplo, Jesus era humano, sim, mas quando os evangelistas vão falar a respeito da humanidade de Jesus, eles falam assim: Jesus teve sede, acabou. Jesus teve fome, acabou. Jesus teve sono, acabou. Eram evidências da humanidade de Jesus, mas eram informações não tão precisas. Mas quando eles foram falar da vida de oração de Jesus, eles não só colocaram ênfase, mas eles deixaram uma descrição, porque Jesus orava. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, o médico doutor Lucas diz assim: todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35 diz: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Você vai ver várias vezes o relato dos evangelistas falando da vida devocional de Jesus. E se Jesus, que é Jesus, orava, imagine tu, crente abençoado. Se Jesus, que era o próprio Verbo encarnado, tinha necessidade de orar, imagine eu e você para continuar realizando a obra que Ele iniciou aqui na terra. Você tem que entender que a oração não é algo opcional para a sua vida, é algo obrigatório. Eu vim aqui te afirmar, através da palavra de Deus, que se você não sentir o encargo, a responsabilidade de ser um cristão que ora, você vai falhar na sua missão. Você pode cantar aqui durante 1 hora: vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Mas se você não orar, você não vai viver. Glória a Deus. Pode pular, pode dançar, pode dizer que vai fazer mais uma vez, mas se sair daqui e não gastar pelo menos 1 hora do seu dia em oração, não vai viver. Porque a gente tem facilidade de chegar no culto com a nossa família, a gente nem comenta mais sobre a palavra, porque não presta atenção na palavra.
Se perguntar como é que foi a palavra, só diz que o culto foi forte. Mexe com o teu emocional e não te transforma. Eu não sei que culto é esse. Aí nós chegamos em casa, a primeira coisa, não estou generalizando, mas é uma realidade. A gente pega o nosso celular, vai ver meme, vai ver o feed, vai ver a série da Netflix e o teu quarto te esperando para você ter acesso a uma dimensão espiritual no secreto. A gente tem facilidade para passar 2 horas assistindo um filme, mas ora 15 minutos, dói o joelho, dói a costa, dói o peito, fala que vai morrer. Deus vai ter que forjar em você. Deus vai ter que te dar estrutura, se você quer viver um avivamento, de carregar a arca nos ombros. Você não vai carregar por estruturas, você não vai chamar um caminhão para carregar essa arca, você vai ter que carregar a presença nos ombros. E a arca, quando os sacerdotes tiravam o seu colete sacerdotal, a sua roupa, na maioria das vezes, os seus ombros sangravam, estavam feridos, porque carregar um peso de glória vai te trazer renúncia, vai te trazer sofrimento, vai fazer sangrar mesmo, mas é esse evangelho que vai te levar para o céu. Um evangelho que faz com que você sofra. Aleluia! Vai ter que sentir a dor no joelho, vai ter que doer a barriga do jejum. Está na hora de criar vergonha na cara e ir para as trincheiras da oração. Está na hora de viver a verdade. Aleluia! É verdade. Estou falando com quem quer viver, irmão. Se você quer sair desse ginásio e falar: Jesus, eu só quero congregar, só quero ir de domingo a domingo, eu quero ser crente de banco, então congrega na praça. Lá tem crente de banco, aqui vai ter que pagar o preço para ver a glória descer, vai ter que descer para poder subir com ele. Quando viram a constância de Jesus em tal prática, eles fizeram um pedido que deve fazer arder o seu coração nessa madrugada. Eles olharam para Jesus, observando ele de madrugada em madrugada. Chegaram todos com o mestre e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Quando eu estava montando essa mensagem, eu parei nesse ponto, curvei minha cabeça e disse: Senhor, ensina-me a orar. Aleluia! Os discípulos, eles estavam descobrindo o valor da oração. Os discípulos, eles não estavam pedindo bens materiais, eles não estavam usando a oração como ato de barganha, eles não estavam pedindo para o Senhor uma unção ministerial para externar. Eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar, nós queremos relacionamento. Os discípulos, eles queriam ser formados. E Edward Bonds, ele escreve algo sobre isso, e ele diz assim: o homem de Deus é formado no secreto. A sua vida e as suas condições mais profundas nascem nessa comunhão secreta com Deus. Os discípulos falaram assim: Senhor, nós queremos sustentar isso, mas precisamos ser formados, porque a oração, ela forma em você o caráter que Deus quer. E sem oração
nós não podemos sustentar avivamento. É verdade, Deus. Porque a oração precede, ela ocorre durante e após, ela não para. Os avivamentos explosivos, eles são precedidos por uma vida de oração, por aqueles que perseveram nas trincheiras da oração. Só que a nossa geração precisa fixar na mente a mensagem de que se eu quero adquirir algo de Deus, Deus vai ter que adquirir algo de mim também. A gente precisa fixar essa mensagem, porque às vezes nós queremos muito de Deus, mas quando se trata dele querer algo de nós não temos. E se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, então, meu irmão, você nunca experimentará um avivamento. Isso é verdade. Nunca. E a oração, ela exige tudo que você tem. Exige disposição, exige energia, exige todo o seu ser. Mas quando nós oramos e nos disponibilizamos, o Senhor age em um ato recíproco. Você sabe o que é ser recíproco? É eu dar para você e você dar para mim de igual forma. Deus, ele é assim. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É um ato recíproco. Então, se eu quero experimentar um avivamento e quero ter uma vida na dimensão do lugar secreto, eu vou ter que tomar a primeira atitude. Eu vou ter que dar o primeiro passo intencional. Eu vou ter que me aproximar de Deus, aí Ele vai se aproximar de mim. Então eu vou adquirir algo dele, mas primeiro eu vou entregar algo a Ele. E isso vai exigir tudo o que nós somos. Só que nosso Cristo, conhecendo essa dimensão da oração, quem está comigo diga amém. Glória a Deus. Se tratando da dimensão da oração, Ele ensina também para os seus discípulos que tem que persistir, tem que perseverar. Lucas, capítulo de número 11, versículo 9 diz assim: por isso digam, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Os verbos no versículo 9, se você for perceber aqui, eles estão todos no presente. Então eles poderiam ser traduzidos assim: peçam e continuem pedindo, busquem e continuem buscando, batam e continuem batendo. Porque todo avivamento, ele vem com persistência. Evan Robert, para experimentar o que experimentou com 26 anos de idade, ele orou 13 anos. 13 anos. Os moravianos oraram 100 anos. Outros demoraram 30 anos. Outros viveram 60 anos. Outros morreram orando e viram a oração se cumprir em uma futura geração. Viram já lá de cima. Porque o princípio da intercessão é a oração contínua. Em Atos 2, inicia com 500 pessoas. Eles fizeram a camisa Aviva Jerusalém. Quando eles fizeram a camisa foi 500, levaram banda, foi todo mundo para lá. Primeiro dia de oração, nada. E aí eu olhava para o outro, rapaz, é Aviva Jerusalém, compramos a camisa, vai ter que acontecer alguma coisa. Segundo dia, rapaz, Aviva, ele falou que o Espírito Santo ia descer, porque ele já subiu, e aí ele subindo, ele disse que alguém ia descer, e a gente tem que continuar. Terceiro dia, já foram tirando a camisa. No quarto dia, um foi comprar lanche. No quinto dia,
outro foi atrás do ex, no sexto dia, outro já estava querendo ali ficar meio capenga na fé, porque o Espírito Santo só seria derramado por aqueles que persistem, por aqueles que perseveram. Aí de 500 sobrou só 120, mas os 120 estavam lá. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio. Os desistiram, voltaram para casa, mas eu estou aqui, eu vou falar por mim. O Espírito veio, quando foi no 10º dia, de repente um vento veemente impetuoso encheu o ginásio onde eles estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como que fogo. Aleluia! Está preparado para viver isso? Tem que persistir. Está preparado para experimentar isso? Tem que continuar pedindo, buscando. Júnior, mas eu orei 10 anos e nada aconteceu. Tu está vivo? Tô. Então continua orando. A igreja experimentou um avivamento porque persistiu, irmão. Lá em Atos 12:5, a Bíblia vai dizer que quando Tiago foi morto, o povo se agradou. E aí tinha a coluna da igreja Pedro. Falaram: olha, te cortou a cabeça de Tiago, bora cortar a cabeça de Pedro, vai alegrar o povo. Aí eles prendem Pedro. Quando eles prendem Pedro, eles não foram para a rua com plaquinha e falar assim: nós estamos protestando contra Herodes. Eles não foram queimar pneus nas avenidas de Jerusalém. Eles não foram no Instagram e colocaram assim: sentindo-se perseguido. Eles não foram lá para o legislativo fazer uma denúncia, não. A Bíblia vai dizer que eles perseveravam em contínua oração, porque o que o homem não pode fazer orando, a oração toca a eternidade e começa a movimentar os céus. Aleluia! Ai, irmão, se você entender o poder disso aqui, eles não foram fazer protesto, eles dobraram o joelho e falavam: Deus, nós acreditamos naquilo que o Senhor falou, liberta Pedro. Se as portas do inferno não prevaleceriam, e foi o próprio Cristo que falou para Pedro: liberta Pedro. Segundo dia, o Senhor liberou a palavra: liberta Pedro. E Pedro está lá quando de repente o anjo pega Pedro, e Pedro ainda não muito na fé, achava que era um sonho, quando de repente ele está na casa dos irmãos que estavam orando. Oração contínua. Deus vai na frente abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Quem ora, trabalha porque nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga as suas... Aleluia! Jesus vai te pegar hoje e vai virar do avesso. Se você quer experimentar isso, se prepare. Deus vai te acordar de madrugada. Deus acordava Eva Robert 1h, tocava no ombro dele, ele já entendia. E até 5 da manhã, orando: aviva Gares, Deus vai te incomodar. Aleluia! Agora, quando falta o sono, tu quer comprar remédio falando que está com insônia, fica atento aos sinais, abençoado. É Deus te chamando para o lugar secreto, porque de madrugada a fila é menor. Sabe por que nós precisamos perseverar na oração contínua? Porque a oração persistente, ela molda o nosso caráter, ela reforça a nossa tenacidade, ela foca a nossa confiança no Senhor e aumenta a nossa capacidade de carregar a unção que o Pai nos deu.
Verdade. Quer conhecer alguém espiritual? Não pergunta quantos sermões ele tem no celular dele. Não pergunta quantas agendas ele fecha no mês. Não pergunta em quantos lugares os pés santos dele já pisaram. Não, pergunta quantas horas ele ora, quantos minutos ele passa em comunhão com o Senhor. Porque um crente que não ora, ele é mau caráter. Um crente que não ora, ele é carnal. Na obra de Deus, ele dá problema em tudo. Um crente que não ora, ele é pior que o infiel, porque ele tem acesso à graça e rejeita. Não, bora fazer no ginásio. Ai, pastor, eu acho que é muito grande, não vai dar gente. Bora fazer nessa data. Ah, pastor, eu acho que vai chover muito. Ah, meu irmão, o crente que não ora, ele vai dando pitaco em tudo, vai colocando barreira. Agora o crente que ora é diferente. Bora fazer na rua, bora, mas está chovendo, eu sou de tapioca, bora pra cima. Ele rompe com as barreiras. Glória a Deus. Eu ainda vou chegar no versículo que a gente leu. Aguenta aí. Sabe por quê? Deus quer fazer com que você persevere na oração? Porque Ele não é iFood, não. Não é disso que entrega com Deus, irmão. Sabe qual é o mal da nossa geração? É porque nós somos imediatistas demais. Faz a vigília desse sábado, amanhã a gente já quer ver o fogo caindo e Deus salvando a nação inteira. Não, Ele não vai confiar no maior avivamento da história a meninos inconstantes. Paulo diz que são pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina. A essas pessoas Deus não confia avivamento, mas aqueles que perseveram, Ele conhece o caráter, aí Ele entrega. Pode ir, pode ir, pode ir. Depois de Jesus, Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo. Só que, quando ele recebeu do Senhor o chamado para ser apóstolo, ele não iniciou no ginásio falando das cartas. Não, ele foi para o deserto. Porque no deserto, ele está sendo moldado na olaria de Deus. Recebeu hoje, amanhã quer estar pregando, hein? Não. Vai ser discipulado. Senta para aprender, persevera. No momento certo, Deus vai te levantar. Só que Paulo, quando ele recebeu do Senhor, já tinham montado a ficha de apóstolo. Pedro já tinha montado os requisitos para ser apóstolo. E aí Paulo chega lá dizendo que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Foi chamado para ser apóstolo. Aí Pedro diz: olha, de acordo com a ata que nós realizamos, nós anotamos aqui que para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus. Aí Paulo, meu Deus, Jesus já está lá no céu, não andei com ele. Não andou com Jesus, não. Segundo, tem que ter visto ele realizar milagre. Tu viu, Paulo, Jesus curando o enfermo? Curando o paralítico? Não vi. Ah, tá bom. Vou te falar o terceiro. Para ser apóstolo aqui, tem que ter visto Jesus sendo assunto aos céus. Tu viu Jesus subindo, Paulo? Não vi. Nessa época eu ainda estava perseguindo alguns aí, e eu não vi. Então, Paulo, eu sinto muito, tu não pode ser apóstolo. Aí Paulo, como ele entendia, como ele já era convicto do chamado dele, ele não mudou de igreja, não. Ele não criou o ministério, Paulo Church, Assembleia, não. Ele foi para o deserto. Ele foi para a Arábia. Leia a carta que ele escreveu aos Gálatas, que você vai entender o que eu estou falando. Ele foi para o deserto e passou 3 anos e meio orando ao Senhor. Foi o Senhor que me deu o chamado, então
traga evidência. Foi o Senhor que me chamou, eu estou aqui persistindo 3 anos e meio. Aí nesse período de oração, Paulo escreve 2 Coríntios capítulo de número 14, e ele fala que ele teve uma experiência com Deus nesses 3 anos e meio, que ao homem não é digno de ouvir. Ele diz que o homem foi ao terceiro céu, e esse homem era ele, e ele estava onde? No deserto, perseverando em oração, porque quem persevera, Jesus se revela. Aí ele vai ao terceiro céu. Aí ele não tinha visto Jesus ser assunto aos céus, não tinha visto Jesus curar enfermo, não tinha visto Jesus ser batizado. Aí eu imagino Jesus pegando Paulo, colocando ele lá no terceiro céu numa cadeira estufada, e colocando uma tela 4D, 5D, 10D, e começa a passar lá, Jesus curando o enfermo, Jesus curando o paralítico, Jesus sendo batizado, Jesus crucificado, Jesus ressurreto, Jesus sendo assunto aos céus. E quando Paulo desce de lá, ele chega no Pedro e fala: Pedro, eu estive no terceiro céu, certo? Serve, Pedro, posso ser apóstolo agora? E a Bíblia vai dizer que as colunas da igreja impuseram as mãos sobre Paulo, testificando do chamado dele para ser apóstolo. Por isso que nas cartas ele escreve: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não por homem algum, mas porque o próprio Cristo deu a ele apostolado. Porque quem ora, irmão, Deus entrega e a igreja testifica. Quem não ora, ele segue as fontes da cabeça dele. Não, eu sou apóstolo, não, eu sou pastor. Jesus chamou o cara para entregar água, aí ele quer assumir tribuna, quer assumir posição que Deus não entregou para ele. Quer saber para o que foi chamado? Ora! Sabe como eu tive a testificação que eu fui chamado para edificar a igreja de Cristo através da palavra? Dentro de um mato, falando: Deus, ou o Senhor me usa, ou o Senhor tira a minha vida, porque viver para mim eu não quero mais. E os meus pais são pastores, e o meu pai, usado por Deus, quando ele via eu dar os passos ao ministério, ele disse assim: Júnior, tu não vai cair de paraquedas no ministério. Se tu quer viver, tu vai ter que dar os teus próprios passos. E olha eu aqui dando e Deus fazendo. Testificação. Foi chamado, persiste na oração, e a igreja vai testificar, e você vai ser usado. Tem que persistir. Só que nessa oração contínua, nós também somos chamados para orar de maneira coletiva. Eclesiastes diz o que? É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro vai lá e levanta. A gente usa esse texto mais em encontro de casais, né? Mas isso é algo que também sustenta o avivamento. Porque quando você ora por seu irmão, você dá força para o seu irmão, e o seu irmão te dá força. Olha aqui, cadê o pessoal lá da minha igreja, os outros que vieram? Dá um glória aí. Meu Deus, eles estão com fome, gente. Já já vocês vão comer. A gente está no propósito, vieram só alguns, não todos. A gente está no propósito de oração de 100 dias lá na igreja. Se você perguntar para mim, se durante esses dias está lotado a igreja de jovens, eu vou falar que não. Porque cansa. A gente é humano. Às vezes aparece algum imprevisto, não dá de ir. O outro bisonha mesmo, não vai, com preguiça. Mas aí sempre vai ter alguém lá para ajudar o mais fraquinho. Poxa, eu não consegui essa semana na oração. O outro que está indo vai falar assim: mas eu estava. Eu vou orar aqui por ti, vem aqui abençoar. Toda a preguiça sai agora. Aí ele ajuda, continua no propósito, e o reino de Deus é exaltado. Então, em tempos de avivamento, a oração coletiva para a igreja é essencial, porque nós vamos incentivando uns aos outros, dando força uns aos outros. E aí Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus testificando disso, diz assim: aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus não está falando em termo quantitativo, ele está falando do propósito de se reunir. Porque
tem 2 e 3, mas não está reunido no nome de Jesus. Assim como às vezes tem uma multidão que está cantando, está pulando, está dançando, mas não está reunida no nome de Jesus. É um ajuntamento de pessoas que vieram para bater foto, que vieram para rever amigo, que veio para comer, gente que vem para vigília e só quer ficar mexendo no celular, pessoas que vêm para cá, mas não vem com um propósito, quer rever o ex, quer rever o ex sumido, e aí não vem com propósito, então se reúne, mas não está no nome de Jesus. Agora quando se reúne no nome dele, 2, 3, 4, 5, aí ele se faz presente. Júlio, quando é que nós vamos experimentar o avivamento? Quando esse ginásio estiver entupido de gente? Não, é quando 2 ou 3 se reunirem no nome dele. Se Jesus está ali, a glória. Se Jesus está ali, a presença divina. Se Jesus está ali, a manifestação de Deus. A igreja continua. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu passo a bola para ti agora. Na tua igreja local, que está se reunindo por quê? É por Jesus? Ou é só ajuntamento? É só folia? É só êxtase? Jesus não confia a pessoas assim um avivamento. Jesus confia a pessoas que se reúnem porque Ele é o centro. Porque por meio dele o pastor Gerson deixou isso aqui muito bem claro no início. Nós não estamos reunidos aqui para falar quão bons somos ou qual é a igreja que mais cresce. Não, não. A gente está reunida no nome dele. Nós estamos aqui em um propósito só, em unanimidade de propósito, em unanimidade de espírito, em unanimidade de intercessão. Aí Deus olha de lá e vê um só homem posicionado aqui e fala: eu vou descer, porque tem muitos, mas eles têm um só propósito. Aleluia. Glória a Deus. Oração contínua. Mas eu gostaria, para a gente chegar no versículo que a gente leu, eu gostaria de falar do poder do lugar secreto. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está com sono dá um glória. Oh Jesus, acorda, meus irmãos. Quando nós falamos sobre o lugar secreto, nós estamos falando de uma dimensão de poder. Mas nós precisamos saber disso, olhe para cá. Nós precisamos saber disso pela revelação, além da informação. Vou repetir para ficar cravado no teu coração. Quando nós falamos do lugar secreto, nós estamos falando de uma dimensão de poder. Mas nós precisamos ter essa resposta com uma revelação além da informação. Por quê? Porque se eu perguntar aos ouvintes aqui presentes se há poder no lugar secreto, a maioria vai dizer que sim. Sim ou não? Sim. A maioria vai responder que sim. Mas essa sua resposta está baseada em informação ou revelação? Você sabe que o lugar secreto é uma dimensão de poder porque você já experimentou ou porque te falaram? Aqui o negócio começa a estreitar. Porque a igreja que vai experimentar o avivamento através da intercessão é uma igreja que não vive na teoria. Ela vai ter prática, ela vai ter convívio. A maioria que respondeu sim, Júlio, há poder no lugar secreto. Mas você descobriu isso porque você ora todo dia ou porque o seu pastor prega sobre intercessão na sua igreja? Você precisa ter as suas próprias experiências. Porque a nova geração de avivalistas que está emergindo na terra, ela tem que ser uma geração que estabelece uma vida de comunhão no secreto com Cristo. Essa nova geração de avivalistas tem que entender que o Senhor está liberando uma unção para ver cidades e nações inteiras se voltarem para Ele. Mas essa unção só pode ser adquirida no lugar secreto. Meu irmão, no final dessa vigília, pastor Gerson, pastor Gemu, pastor Márcio, qualquer outro pastor pode impor a mão sobre você e falar assim: Senhor, usa ele, usa ela
você sai daqui e não corre para um lugar secreto, você estanca. Vai comprar a camisa, aquilo vai parar, vai vestir, mas vai arregaçar. Oi, vou orar por esse som. Tem mais alguns aí para pregar. Quando é que você vai ter as suas próprias experiências? Você tem que descobrir, irmão, porque se você não tiver essa experiência, você vai ouvir falar, você vai se enfadar.